Fala galera, a Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação e esse vídeo é um pouco diferente, gente, olha só. Para quem me segue lá no meu Instagram, no Prof. Prisátera, sabe que toda quinta-feira eu posto um tema de redação. Os alunos têm até o domingo para enviar essa redação no e-mail que está lá no post, e aí eu escolho algumas redações para corrigir no 0800, no free mesmo, no gratuito, para trazer aqui para o canal. E aí hoje eu vou corrigir a primeira redação de uma aluna, que ela é inscrita aqui no canal, ela me segue lá no Instagram, e aí eu vou trazer aí esse presente para vocês. Então é importante que vocês se inscrevam aqui no canal para acompanhar essas correções e que me sigam lá no Prof. Prisátera para vocês terem acesso a esses temas de redação. Gente, esses temas de redação vocês podem escrever para qualquer banca, não precisa ser apenas para Enem ou vestibular. Você só pega lá a proposta e escreve de acordo com a sua banca. A folha de redação, caso você queira escrever na folha específica da Priscilene, tá lá no link da bio no Instagram também, beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui a filha escreveu o seguinte: Oi, filha, orgulho de ser sua filha. Oi, prof, orgulho de ser sua filha. Foi com sua ajuda que evolui até agora. Suas aulas no YouTube são salvam qualquer arma perdida. Obrigada, meu amor. Fico tão feliz de receber esses recadinhos. E aí ela falou: dúvida. Eu tenho dificuldade em parar de escrever e estou ultrapassando as linhas. Como evitar? Então, olha só, o que eu oriento que você faça. Procure escrever dentro do limite de linhas de cada parte do texto. Então, faça a introdução de 5 a 6, os parágrafos de desenvolvimento de 6 a 8 cada um e a conclusão de 5 a 6. É óbvio que nesse começo você vai acabar ultrapassando esse número de linhas, mas procure se policiar, né, para você conseguir escrever dentro desse número que eu acabei de mencionar para você. Procure também evitar o uso de gerúndio, acaba fazendo, acaba dormindo, coloca faz, dorme, come, bebe, tá? Que aí você também já consegue diminuir aí um pouco o número de linhas. Outra questão, conforme eu for corrigindo essa sua redação aqui, eu já vou riscando e vou mostrando como que você poderia dar uma limpada aí no seu texto. É como se você estivesse podando uma árvore mesmo, sabe? Tirando essas informações aí que não são tão necessárias no texto e que acabam deixando ele não tão claro, né? Ele fica aí sem essa clareza necessária para a correção da redação. Então veja bem, vamos lá para o texto. O tema era sobre a influência, né, dos influenciadores digitais, como eles influenciam aí na vida dos jovens. Então, olha lá. A Revolução 4.0 conceitua-se como o uso das tecnologias vinculadas à internet, onde o foco situa-se na hiperconectividade. Olha lá, o onde ele deve ser usado para lugar. Quando não for lugar, você coloca o que, em que, tá bom? Na hiperconectividade, o hiper, ele sempre vai ser conectado, né, com o hífen, né? Desculpa, ele vai ser junto pelo novo acordo ortográfico do hífen, né? Então, a hiperconectividade são palavras diferentes, então junta. Nesse contexto, destacam-se os influencers, indivíduos inseridos no meio digital e que garantem sua renda por meio de publicações, propagandas e vídeos em redes sociais. Entretanto, há de se discutir os impactos desses influenciadores na formação dos jovens da sociedade brasileira, onde, olha, aqui você perde nota na competência 4, tá? O uso incorreto do onde, em que, e aí você já puxa o C, porque o C é a palavra atrativa, as relações de interesse e a explícita manipulação social como resultantes de tal problemática, tá? Então, olha só. Gostei que você trouxe aí, né, essa contextualização do tema, gostei que você falou aí da tecnologia, falou dessa hiperconectividade, né, e gostei também que você usou aí a conjunção adversativa. Muito bem. Sob esse viés, os vínculos estabelecidos por meios eletrônicos são superficiais e convenientes. Nessa perspectiva, o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman traz consigo o conceito de relações líquidas, que afirma que os relacionamentos tornam-se descartáveis conforme há necessidade de praticidade. Nesse sentido, a precisão de facilidade no cotidiano humano reflete em sua convivência social, onde coexiste contato apenas quando se, revê aí as palavras atrativas para o uso do pronome, garante benefícios para ambas as partes.
Dessa forma, tem-se como exemplo o aplicativo de relacionamentos Tinder, onde demonstra interesse ou desinteresse por alguém com um simples toque na tela. Logo, fica claro que tal contato há de ser classificado como mutualismo, uma relação de interesse mútuo. Veja bem, olha só. O tema da redação era para falar como que os influenciadores digitais influenciam os jovens, né? E aí, pensar nessa questão, como que isso é influenciado, né? Como que essas pessoas são influenciadas? Vamos pensar. Você poderia ter abordado na questão dos padrões de beleza, pensando nessa questão de harmonização facial, de procedimentos estéticos, de cirurgias, né? Pensando em toda essa questão aí de padrão de beleza, que isso é uma influência negativa dos influenciadores. Pensar nessa questão de banalização da vida, né? Dessa riqueza que não existe, dessa vida perfeita que não existe. E aí você poderia ter ampliado o seu argumento, porque veja bem, aqui você acabou dando muita ênfase para alusão, tá vendo, ó? E aí eu quero que você me comprove em que medida isso influencia, em que medida isso é um problema ou isso não é um problema. Tá? Então você precisa ser mais enfática na argumentação, você precisa ser mais enfática na defesa da sua tese. Então você poderia muito bem ter reformulado o seu texto, porque o Tinder ele não comprova influência de nada. Né? O que isso significa? Em que medida isso afeta as relações sociais? Em que medida isso influencia para que haja um problema social? Então, por exemplo, você poderia ter falado nessa questão dos padrões de beleza, né? Pensando na harmonização facial, das unhas em gel, da sobrancelha, do zóio, da boca, pensando em tudo isso que é amplamente divulgado nas redes sociais e como isso afeta os jovens, né? Gente, pense, você se coloca aí na frente dos stories, como que você se sente? Essa comparação exacerbada que nós vivemos aí nas redes sociais, tá bom? Então eu quero que você reveja isso e traga mais palavras que indicam juízo de valor. Porque olha só, o Tinder, ele não é de todo mal, ele não é de todo ruim. Vamos pensar, por exemplo, no número de relações que já existiram e que deram casamento e que as pessoas se envolveram e que ficaram juntas devido a esse aplicativo. Então eu acho que fica muito superficial para você trazer isso como argumento, tá bom? Então reveja aí essa estrutura aí que eu trouxe para você. No mesmo âmbito, a influência de consumo e ideais decorrente de discursos de influenciadores mostra-se como uma forma de dominação social. Perante tal cenário, o escritor Dale Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, emprega 30 pilares que visam melhorar a interação entre seres. Nesse âmbito, quando se analisam dados da Qualibest, Instituto de Pesquisas de Mercado, que afirmam que dentre os brasileiros online, 63% já adquiriram, por quê? Porque sempre vai concordar com a porcentagem, algo por indicação de influenciadores, é explícito que a estadia em redes sociais, propicia a coerção perante postagens. Ó, aqui ficou muito superficial também, tá vendo? Então, olha só, você poderia ter falado, né, como que isso acontece? Como que isso acontece, essa influência do consumo? Então, por exemplo, você poderia ter trazido como alusão a alusão do Guy Debord, né, da sociedade do espetáculo. Por quê? Porque ele fala que nós vivemos em uma sociedade do espetáculo. E o que significa essa sociedade do espetáculo? É uma sociedade baseada na imagem, é uma sociedade baseada naquilo que é perfeito, naquilo que é mostrado. Pensa, o que é um espetáculo? No espetáculo tem erro? No espetáculo tem você gagueja? No espetáculo você está mal arrumado? No espetáculo, como que são as relações? Né? São totalmente superficiais. Então aqui você poderia ter focado nisso, né? Pensando nessa dominação para o consumo, pensando nessa dominação dessa influência dessa vida perfeita. E aí você poderia ter falado, inclusive, do Sugar Baby, né, do Sugar Daddy, dos velhos da lancha, e como muitos jovens acham que essa vida mostrada pelos influencers é a única vida real, é a única vida vivida que é verdadeira, mas pelo contrário, não é. Então, por que você está ultrapassando o número de linhas?
Aqui você trouxe dois dados no seu texto, ó. Você trouxe duas alusões, esse livro, e você trouxe os dados da pesquisa, mas você não trouxe o seu argumento, você não trouxe aquilo que era o mais importante de ser apresentado no seu texto, o seu argumento. Você deveria ter trazido para você. Você deveria ter defendido o seu posicionamento e defendido aquilo que você acredita na redação. Lembre-se sempre das palavras que indicam juízo de valor. E aí, olha só, aqui no canal tem vários vídeos da Unicentro, e a Unicentro também cobra dissertação argumentativa. Então, dá uma olhadinha nos vídeos da Unicentro, por quê? Porque ainda que o número de linhas seja reduzido, você vai conseguir visualizar os argumentos e as alusões, né? A escolha lexical aí dos outros alunos. Inclusive, tem algumas redações nota máxima aí sobre esse tema. Vai te ajudar bastante. Portanto, os relacionamentos convenientes, assim como a visível manipulação social existente, reiteram-se atrelados à relação entre influenciadores digitais e a formação dos jovens. Aqui, ó, outra questão do aumento de linhas. Aqui você não precisa tirar tanto tempo para refletir, tá? Então você pode colocar, ó, portanto, é fato que a influência, né, que os influenciadores digitais interferem no bem-estar social de uma maneira negativa. Ponto. Para reverter o problema, é preciso que, tá vendo? Então você faz no máximo em uma linha e meia, tá? Sob tal conjuntura, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e aí coloca, né, em letras maiúsculas, cabe a CONAR disseminar informações acerca da influência digital por meio de publicações em mídias sociais, onde haverá maior acesso à comunidade com o fito de assegurar a legalidade das informações divulgadas ao corpo social. Aqui eu quero que você reveja isso, né? Por quê? Porque a sua conclusão ela não está totalmente efetiva. Então, pensar como que isso vai acontecer, como que essas publicações irão ocorrer, em que medida elas irão assegurar essa legalidade, né? Em que medida isso vai acontecer, em que medida isso vai ocorrer de uma maneira enfática, de uma maneira precisa, de uma maneira ideal aí na sociedade. E procure sempre acrescentar um último período fazendo uma articulação com a alusão que você traz aí no início do seu texto, tudo bem? Então vamos lá. As suas notas, né, de acordo com as competências, tá? Você vai perder ponto aqui, ó, nas competências 2 e 3, tá? E aí na sua conclusão também. 100, 200, 300, 400, 500, 680 é a sua nota, beleza? Bora escrever a redação, minha filha? Bora, bora!